Olá, que Deus abençoe a sua vida e que você possa entender e aproveitar a palavra de Deus, né? Continuamos aí com a nossa série de devocionais e hoje continuamos tratando da parábola do semeador. Eu quero ler alguns versículos contigo sobre o momento em que a semente é lançada. Enquanto lançava a semente, eu estou no versículo 4 e vou ler até o versículo 8 do capítulo 13 de Mateus. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Meus queridos, veja que a colheita foi feita. Como nós vimos na devocional anterior, o semeador saiu a semear, fez a sua parte, tomou a sua atitude em semear. Porém, nem sempre a colheita é exatamente conforme a expectativa que temos. Porque depende do terreno em que é lançada a semente, depende do coração que aceita a palavra ou não, depende do coração que recebe a semente. As expectativas nem sempre vão condizer com o que você realmente vai colher. O que você colhe não vai condizer realmente com a expectativa a qual você tinha quando plantou. Então, devemos ter em mente que nós vamos fazer o nosso trabalho em anunciar o Evangelho, em contar às pessoas o que Jesus tem feito por nós, mas nem sempre o resultado será como nós gostaríamos que fosse. E se traduzirmos a proporcionalidade deste evento, desta plantação e desta colheita, nós vemos que 25% das sementes é apenas o que trouxe um bom resultado, o que caiu em boa terra. Então, a maior parte da semente não trouxe um bom resultado. Ou se for proporcional isso, de um 100% em 4 partes, 75% não trouxe o resultado esperado. E quando nós lançamos a semente, quando nós contamos às pessoas o Evangelho, nem todas irão trazer um retorno como nós esperamos e gostaríamos que fosse. Porém, isso não impede que nós venhamos a plantar. E também, nem de longe nos fará pensar na hipótese, na possibilidade de não plantarmos. Sabe por quê? Porque a parte que dá um bom resultado e uma boa colheita vale muito a pena. Então, quando você trabalha para o Senhor, quando você lança a semente, lança o Evangelho para o Senhor Jesus Cristo e em nome dele, o resultado que você receber, mesmo que não seja de todas as sementes germinadas e produtivas, mas o resultado é satisfatório e abençoador. Porque ele diz no final desses 8 versículos que tem uma parte que caiu em boa terra e a colheita será de 100, 60 e 30 por um, ou seja, será multiplicada a semente que caiu em boa terra. Então, mesmo que tenha uma grande parte que não aceite, que não concorde e que não tenha o temor do Senhor em conhecer o seu Evangelho, a parte sim que caiu em boa terra vai valer a pena. Então, jamais vamos pensar em não semear, em desistir da sementeira, porque talvez uma pessoa ou outra não queira, não aceite o que você está semeando, o que você está contando. Porque aqueles que aceitarem, então, vão fazer valer a pena o teu trabalho, o teu serviço. Mesmo que a produção não seja tão boa, eu preciso continuar plantando. É o nosso dever e é mandamento do Senhor que nós continuemos plantando a semente de Jesus nos corações.
contando sobre o Evangelho, contando sobre a salvação do Senhor Jesus. Mas é claro, meu querido, que você precisa ter entendido e ter a semente contigo. O Evangelho precisa fazer parte da sua vida. Você precisa ter tido um encontro pessoal e particular com o Senhor Jesus. E a partir desse encontro com o Senhor Jesus, desse momento em que você entregou a sua vida nas mãos dele, você tem capacidade e condições de contar às outras pessoas e de levar o Evangelho adiante. Então, o primeiro passo é você ter a semente, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus habitando em você. Você precisa conhecê-lo. E aí sim, você vai contar aos outros. E uma parte da semente, sim, vai ser extremamente produtiva. Outra parte não. Mas jamais vamos deixar de semear. E também lembrando que é mandamento do Senhor, de que anunciemos o seu Evangelho, um pouco antes do Senhor ser assunto ao céu. Ele manda aos seus discípulos, ordena aos seus discípulos que levem o seu Evangelho tanto aonde estavam, em Jerusalém, ou a Samaria, que era um pouco mais longe, uma região marginalizada pelo povo, e nos confins da terra. E esses confins da terra somos até nós, onde o Evangelho chegou a nós, onde o Evangelho atinge as nossas vidas, porque alguém lá atrás, porque algumas pessoas lá atrás decidiram obedecer ao mandamento, ao chamado e ao querer do Senhor. Então é mandamento do Senhor que continuemos semeando. Talvez você fale, você conte a alguém diga, mas eu não faço questão, eu não quero, e você tenha talvez a tendência em desanimar. Não desanime, porque boa parte da semente cairá no solo bom e a produção realmente vai valer a pena. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um grande semeador da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, da salvação no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, cuida de nós. Nos faz bons semeadores, aqueles que lançam a semente, independente do resultado, não desistem de semear a tua palavra, porque no final a resposta, a colheita será tremenda. Esteja conosco, nos abençoe e nos protege, Senhor Jesus, eu te peço. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.